O que é o caminho do reino de Deus? Né? Se nós já passamos pela porta, quando nos arrependemos, fomos batizados e recebemos o Espírito Santo, agora eu estou no caminho do reino de Deus. Mas o que é esse caminho? Eu preciso entender, aprender quais são as características do caminho para que eu ande nele. Então, a primeira característica aqui, do caminho. O caminho é uma pessoa. Então, olha só, gente. O que Jesus disse em João 14,6? Eu sou o caminho. Então, vamos entender isso. Deixa eu voltar aqui. Aí, maravilha. Então, gente, olha só. O caminho é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá, e o que isso muda na nossa vida? Aprender que Jesus é o caminho, que diferença faz? Muita diferença. Veja, o caminho é uma pessoa. Então nós andamos em uma pessoa e não em uma religião. Então nós não somos membros de uma religião, porque o nosso caminho é uma pessoa. O nosso caminho não é um conjunto de regras religiosas. O nosso caminho é uma pessoa. Nós andamos nele e junto com ele, num relacionamento, em uma comunhão, em uma intimidade. Tá? Então, nós não somos religiosos. Nós não seguimos uma religião. Nós seguimos uma pessoa. Ele é o nosso caminho. Amém, meus irmãos? Então, é isso que muda na nossa vida. Nós estamos conscientes e convictos de que nós não seguimos uma religião. Nós seguimos uma pessoa que morreu na cruz, sim, mas ressuscitou, está viva. E habita dentro de nós pelo seu Espírito. E agora nós podemos interagir com ele. Nós podemos agora corresponder a esse relacionamento, a essa comunhão. Amém, meus irmãos? Então, aqui está a primeira característica do caminho. O caminho é uma pessoa. Maravilha! Vamos voltar lá então no nosso material. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí. Muito bem. Olha a segunda característica do caminho aqui, ó. O caminho, gente, é uma decisão. Por que é uma decisão? Olha só o que Jesus disse aqui em João 8,34. Se alguém quer vir após mim, aí ele completou dizendo, negue-se a si mesmo. Então, gente, olha só. O caminho é uma decisão por quê? Porque ele falou o seguinte, ó. Se alguém quiser me seguir, se alguém quer vir após mim, então o caminho, ele é uma decisão daquele que quer. Então vamos entender isso. Deixa eu voltar aqui. Aí, maravilha. Bênção. Então, gente, olha só. O caminho, ele é uma decisão. Nós entramos nesse caminho por uma decisão que nós tomamos lá na porta. Então, ele é uma decisão porque Jesus disse, se alguém quiser me seguir, então, para eu segui-lo, eu preciso decidir. E isso é muito importante, porque é interessante que tem um homem chamado Simão, se não me engano, era Simão o nome dele, que obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. Quando Jesus estava no caminho lá para o Gólgota, carregando a cruz,
poucos momentos antes de ser crucificado, eles viram um homem no caminho que se chamava Simão, se não me engano, e obrigaram ele a levar a cruz de Jesus. Então, isso pode acontecer com muita gente nos dias de hoje. A pessoa não decidiu voluntariamente tomar a sua cruz, ela foi obrigada. Porque a família foi, eu vou também. O cônjuge foi, eu vou também. O noivo foi, a noiva foi, eu vou também. Eu tenho uma necessidade muito grande e aí eu sou pressionado pela minha necessidade a buscar a Deus para ver se eu consigo resolver as minhas necessidades. Então, existem muitas circunstâncias exteriores que nos obriga a tomar a cruz. E quando a gente é obrigado a tomar a cruz, como Simão foi, isso não é uma decisão voluntária. E aí, esse discípulo vai ter muito problema na sua caminhada, de falta de decisão. Ele não vai conseguir ser um discípulo posicionado, bem resolvido, porque teve alguma situação que o empurrou para dentro do caminho. Então, é por isso que Jesus disse: quem quiser me seguir. Então, gente, olha só, eu sou um seguidor de Jesus porque eu quero, porque eu decidi. Só isso. Isso é suficiente para me convencer a seguir o caminho. Então eu não decidi seguir Jesus para minha vida melhorar. Eu não decidi seguir Jesus para eu arrumar um emprego, para eu resolver o problema da minha carência e arrumar uma esposa. Eu não decidi seguir Jesus para eu ter dinheiro, para eu ter prosperidade, para eu ter bênção. Não. Eu decidi seguir Jesus porque eu decidi e pronto. E eu estou totalmente resolvido dentro de mim em ser um discípulo de Jesus, em ser um seguidor de Jesus. Eu decidi voluntariamente. Eu me entreguei completamente. E a minha entrega é 100%, é total, é sem reservas. Então, essa entrega, ela precisa acontecer consciente. Eu não estou indo empurrado, pressionado por uma circunstância ruim ou boa, ou por uma oportunidade, ou para tocar no louvor. Não. Eu decidi me entregar. Então o caminho é uma decisão. Quem quiser me seguir. Então ninguém é obrigado. Olha só, ninguém me obrigou. Eu me entreguei voluntariamente. Né? Então, o caminho é uma decisão, é uma característica do caminho. Então, gente, olha só, o caminho é uma pessoa e o caminho é uma decisão. Amém, meus irmãos? Bênção demais. Dúvidas, perguntas, observações, comentários? Não? Vamos avançar? Maravilha. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Iniciar. Aí. Foi. Maravilha. Deixa eu voltar aqui, então. Terceira característica do caminho. O caminho, gente, é uma experiência dinâmica e contínua
de autorrenúncia por amor a Cristo. Por quê? Porque Jesus disse em Lucas 9 o seguinte, dia após dia, tome a sua cruz. Epa, vamos entender isso. Deixa eu voltar aqui. Aí, maravilha. Gente, olha só. O caminho é uma experiência contínua de autorrenúncia. Por quê? Porque eu não tomo a cruz só para passar pela porta. Eu tomo a cruz depois que eu passei pela porta. Lá dentro do caminho, Jesus disse que dia após dia eu tenho que tomar a cruz. Então, o caminho ele é uma experiência contínua de autorrenúncia. Então, eu me auto-renuncio lá na porta para eu entrar no caminho. Porque Jesus disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É uma auto-renúncia para começar a ser um seguidor de Jesus. Mas a tomar a cruz é uma experiência contínua para quem está dentro do caminho. Então eu tomo a cruz para passar pela porta e dentro do caminho todo dia eu tomo a minha cruz. Jesus disse, dia após dia, tome a sua cruz. Então, gente, para a gente se manter dentro do caminho, nós precisamos tomar a cruz. Ninguém permanece no caminho sem cruz. Ninguém permanece no caminho do reino de Deus se não tomar a cruz. Então nós precisamos tomar a cruz. Agora, gente, olha só. A cruz não é o chefe endemoniado que fica fazendo pressão. A cruz não é o pneu do carro que furou. A cruz não é a sogra. A cruz é a nossa vontade. Quando deseja algo que não é a vontade de Deus. Então, a nossa carne deseja muitas coisas que não é a vontade de Deus. E aí eu não posso ser uma pessoa incontrolável. Então o que eu faço? Eu tomo a minha cruz. Crucifico a minha vontade. Me auto-renuncio. Por amor a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? O interessante que o irmão está falando hoje, porque hoje de manhã eu assisti um estudo que a pessoa que estava dando, né, que estava ministrando ali, falou que a gente tem que fugir dessa história, vem para a igreja para receber uma bênção de Deus. Porque você tem que ir se oferecer como um sacrifício a Deus. E se ele achar na presciência dele, na impotência dele, achar que você merece algo, não é nem essa palavra merece, mas que você, da vontade, parte dele, na vontade dele, ele vai te conceder alguma coisa ou não. Mas o culto para Deus é isso, é um auto-sacrifício, se renunciar a si mesmo. Bem interessante, eu ouvi hoje de manhã isso. E é bem isso mesmo, né? A gente parece que entrou, né, um falso ensino dizendo e afirmando que igreja, Deus, culto é lugar de ir lá pedir uma bênção. Tua vitória vai chegar, teu milagre vai acontecer. Né? Mas, gente, a vida de um discípulo de Jesus é uma vida de sacrifício. Como você disse aí, Eliane, em Romanos 12, né, fala para a gente oferecer a nossa vida como sacrifício vivo.
Então, a vida de um discípulo é uma vida de sacrifício, né? Eu me sacrifico pelo Evangelho, eu me sacrifico pela igreja, eu me sacrifico pelo meu casamento, eu me sacrifico pelas pessoas, né? Então, é uma vida de sacrifício. Tem muita gente que na sua dor emocional, porque a vida quebrou a pessoa, ela vem na expectativa de que andar com Deus é uma vida de sensações agradáveis. E não é uma vida de sacrifício, né? Não que a gente não consiga conquistar as nossas coisas, realizar os nossos sonhos pessoais, ou que Deus nem se importa com isso. Não, a Bíblia fala que o que a mim me concerne, Deus leva a bom termo. A Bíblia também fala: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas nós não estamos aqui por causa disso. A essência do Evangelho não é realizar os nossos sonhos. A essência do Evangelho é a gente se sacrificar por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. No estudo, ele disse que não tem nada errado você ter riquezas, vamos falar assim, porque você não pode dedicar sua vida tentando conquistar isso. Exato. Quando a palavra fala que você busca o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas, se a gente olha um pouquinho acima, ele está falando do essencial para você ficar vivo. Comer, beber e vestir. O essencial para você ficar vivo, não o acúmulo de mais coisas. Que nem, por exemplo, ele deu o exemplo do jovem rico. Se realmente a riqueza fosse importante ali para Jesus naquele contexto, ele não tinha pedido para ele desfazer dos bens para segui-lo. Ia ser muito mais fácil para Jesus ficar alguém rico lá, né? Igual ele deu exemplo, Jesus não ia andar a pé, andar de camelo. Ia ficar, as viagens dele ia ficar mais rápido. Mas assim, aí ele fala que não tem nada de errado de você conquistar as coisas, mas você não pode dedicar sua vida a isso, na busca disso. Você tem que buscar o reino de Deus e o Evangelho. Você sabe que uma das coisas que deixa a gente triste, preocupado, né? É que esse caminho aí de vitória, de bem, vem buscar sua bênção, não sei o que, é um caminho que vai levar as pessoas à apostasia. Porque ela não está se preenchendo das coisas do reino, não está entendendo qual que é a verdadeira mensagem, que não é aqui que o nosso tesouro tem que ficar. A gente tem que buscar o tesouro que vem do reino de Deus, vem do reino dos céus. É bem tremendo isso, né? Exatamente. Então, olha só que interessante. Não tem nenhum... O dinheiro em si só, ele não é pecado, ele não é um problema. O problema é o amor ao dinheiro. Aí é que está a raiz de todos os males. A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E ainda quem se recusar a se renunciar permanece escravo. Exatamente, Lê. A pessoa que não se autorrenuncia, ela é escrava da sua vontade, ela não é livre. As pessoas do mundo falam que elas são livres e os crentes não, né? Mas não é bem assim, porque as pessoas do mundo que falam que são livres, elas são escravas de sua vontade, da sua concupiscência da carne, e vive batendo cabeça e colhendo frutos amargos por aí, né? Então essa autorrenúncia nos livra de uma prisão chamada eu, né? E voltando aí ao comentário da Eliane, a Bíblia mesmo fala, né, que existe nós somos escravos das nossas escolhas, exatamente, né, das consequências das nossas escolhas que a gente vai ser obrigado a colher, exatamente, né? Então a Bíblia fala lá que existe uma lei da semeadura e da colheita. Você semear, você desenvolver habilidades profissionais, semear e colher muito, não tem problema nenhum. O problema é amar isso. O problema é se consagrar a isso, né? É interessante porque Jesus, ele falou assim, ó, que ou a gente serve
a Deus ou a gente serve as riquezas, porque ninguém pode servir dois senhores. Então, olha só, Jesus, ele categorizou a riqueza como Senhor. Jesus não categorizou o diabo como Senhor, mas ele categorizou a riqueza como Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus ou as riquezas. Então, por que Jesus categorizou a riqueza como Senhor e não categorizou o diabo como Senhor? Porque a riqueza, ela pretende oferecer ao homem aquilo que só Deus, o nosso Senhor, oferece: confiança, estabilidade, segurança, proteção. Então, a riqueza, ela pretende oferecer ao homem segurança, estabilidade. Mas, meus irmãos, nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. A nossa confiança está em Deus. A nossa segurança está em Deus. A nossa estabilidade está em Deus. Não nas riquezas. O nosso coração descansa, nossa alma descansa nele, na segurança que ele, que nós encontramos nele. Amém, meus irmãos? Por isso que a palavra fala: à sombra do Onipotente, debaixo de suas asas, nós encontramos abrigo. Olha a nossa segurança, a nossa estabilidade. Onde está? Debaixo das asas do Onipotente. Ah, mas a gente vai passar por tribulação? Sim, como fala lá aquele texto, né? Quando vocês passarem pelas águas, vocês não vão afundar. Quando vocês passarem pelo fogo, vocês não vão se queimar. Mas não é que a gente não vai passar pelas águas, pelo fogo, pelas tribulações. Mas a gente não vai afundar, porque o Senhor está ali, mesmo no vale da sombra da morte. O Senhor está comigo. No mundo passareis por aflição, isso mesmo, lê, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, ser um discípulo de Jesus não é ser isento de tribulações. Nós passaremos pelas tribulações. E a gente não tem essa mentalidade escapista de buscar a Deus para escapar das dificuldades da vida. Não, nós buscamos a Deus para enfrentar as dificuldades da vida. Né? Então, meus irmãos, o caminho, ele é uma pessoa, o caminho é uma decisão e o caminho é uma experiência contínua de tomar a cruz, de auto-renúncia. Deixa eu ver o que o Lê escreveu aqui. A tribulação ocorre porque antes estávamos perdendo a luta por WO. Agora entramos em campo e o time adversário dá canelada, exatamente. É isso aí. Amém, meus irmãos? Vamos avançar mais um pouco? Maravilha. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí, foi. Maravilha. Vamos lá para o nosso material. Quarta característica do caminho. O que é o caminho do reino de Deus? É um lugar de prova e consolidação das decisões tomadas na porta do reino de Deus. Porque olha só, a palavra fala aqui, ó, combati o bom combate, completei a carreira. Ou seja, Paulo está falando aqui que ele tomou uma decisão de entrar no caminho, mas ele foi até o fim, ó, ele completou a carreira dele. Só que nesse processo todo, essa decisão dele passou por muitas provas. Então, gente, vamos entender isso. Deixa eu voltar aqui.
Aí, gente, olha só. O caminho, ele vai provar as decisões que nós tomamos lá na porta. Tem um texto de Deuteronômio capítulo 8 que fala assim, ó: lembra-te por todo o caminho que Deus te fez percorrer para provar se ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Então, gente, o caminho, ele prova as decisões que nós tomamos lá na porta. Se lá na porta a gente decidiu que vamos nos submeter a Jesus como Senhor da nossa vida até o fim, o caminho vai provar isso. Então nós precisamos permanecer firme nessa decisão, porque o caminho vai nos provar. Como que o caminho nos prova? Por exemplo, quando enfrentamos uma lombada da vida, uma dificuldade, uma tribulação, nós somos tentados por nós mesmos a desistir, a voltar para trás. Ou uma proposta pecaminosa, tentadora, nós sofremos uma tentação da nossa própria carne. Eu disse que Jesus é o Senhor da minha vida, mas essa oportunidade é a oportunidade da minha vida, eu não posso perder essa oportunidade. Aí vai lá e se enfia no pecado. Então, as decisões que nós tomamos na porta, elas serão provadas no caminho. Elas serão provadas. E nós precisamos permanecer firmes no caminho. Amém, meus irmãos? Então, circunstâncias ruins e circunstâncias boas provam as decisões que nós tomamos lá na porta. Ela vai provar isso. As boas e as ruins. Por que as boas? Agora que a minha vida está organizada, que eu já conquistei tudo que eu queria, eu não preciso mais de Deus. Então, eu abandono a fé. Porque agora eu já conquistei tudo que eu queria, eu não preciso mais dele. Então, até as conquistas que Deus permite a gente ter no caminho, prova as nossas decisões que nós tomamos na porta. E as tribulações também provam as decisões que tomamos na porta. Tá? As circunstâncias boas e ruins, vento a favor e vento contra, prova as decisões que tomamos na porta. Por exemplo, lembra quando Pedro estava pescando e ele pescou a noite inteira e não pegou nada? Jesus chegou ali e falou assim, lança a rede no mar. Aí Pedro lançou, sob a tua palavra lançarei a rede. Ele lançou. A hora que ele puxou a rede, veio uma multidão de peixe. Quando ele trouxe aquela multidão de peixe que ele pescou ali para o barco, o que aconteceu? O barco começou a afundar. Então, as circunstâncias boas, a abundância, as conquistas, elas também são perigosas, porque elas também afundam as pessoas. Assim como Pedro começou a afundar o barco dele por causa das conquistas que ele teve ali. Aí ele pediu ajuda, para os outros que estavam ali, me ajuda. Aí os outros também vieram ali para ajudar ele. Então, gente, olha só, quando o vento está a favor, quando a colheita é abundante, nós precisamos pedir ajuda para a gente não afundar. Então você vê que até as conquistas, a colheita abundante prova as decisões que nós tomamos lá na porta. Tá? As tribulações, as dificuldades, as privações,
a escassez também prova as decisões que nós tomamos na porta. Jó quem diga, né? Lembra de Jó? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Quando ele perdeu tudo, a esposa que estava do lado dele disse assim, ó: por que você mantém ainda a sua integridade? Amaldiçoa esse seu Deus aí e morre. Jó falou assim, ó: falas como louca. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia diz que Jó não pecou com os seus lábios em tudo isso que ele passou e não atribuiu a Deus culpa alguma. Então você vê que não é Deus que prova, né, os nossos corações. É as circunstâncias ruins. Né? A circunstância ruim só trouxe aquele coração perverso que ela tinha, só trouxe para fora, né? Só denunciou aquilo que estava escondido lá no coração dela quando estava tudo bem. Então, as circunstâncias ruins, elas também provam as decisões que tomamos pela porta, lá na porta. Né? O caminho, ele prova a nossa vida. E nós precisamos manter aqui a humildade, manter a fidelidade, manter a confiança em Deus, não negar a fé, não atribuir a Deus culpa nenhuma, porque o caráter de Deus está acima de qualquer suspeita. Pode dar tudo errado na nossa vida. O único que não é suspeito de crime é Deus. O caráter dele está acima de qualquer suspeita. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, maravilha. Vamos avançar mais um pouquinho? Então deixa eu compartilhar a tela aqui, continuar. Vamos lá. Aí, foi. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Maravilha. Ó, vamos terminar esses dois aqui, ó, o 5 e o 6, e a gente faz a ceia, tá? Ó, quinto, o que é o caminho? É um lugar de crescimento e maturidade. Ó, a palavra fala aqui, ó: como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, assim andai nele. E nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, o caminho do reino de Deus, ele é um lugar de crescimento e maturidade. Ó, por isso que a palavra fala aqui, ó, crescendo. Então, vamos entender isso. Deixa eu voltar aqui. Gente, olha só. Então, o caminho do reino de Deus é um lugar de crescimento. Ou seja, dentro do caminho nós vamos precisar enfrentar a maturidade. Por que eu digo enfrentar a maturidade? Porque tem muita gente que tem medo de crescer porque tem que assumir responsabilidades. E não tem como fugir disso no caminho. No caminho do reino de Deus é um lugar onde a gente vai assumindo responsabilidades. Né? Que é justamente o que nós não queríamos fazer quando a gente estava lá no mundão. É assumir responsabilidade. Né? Então, a pessoa que está no mundo, ela vive como um Peter Pan. Lembra do Peter Pan? Qual era o problema do Peter Pan? Ele tinha medo de amadurecer. Então, o que ele fez? Ele criou um universo paralelo chamado... Como é que chamava? Terra do Nunca. Terra do Nunca. Porque nessa Terra do Nunca, ele podia ser criança para sempre. Ele não precisaria assumir responsabilidades.
Mas o caminho do reino de Deus é um caminho de crescimento e maturidade, onde a gente assume responsabilidades. Então você já percebeu como tem muita gente que fala que tem saudade de quando era criança? Ah, eu tenho tanta saudade quando era criança. Sabe por quê? Porque quando era criança não precisava pagar boleto, não precisava administrar as finanças, não precisava assumir responsabilidades, não precisava lavar roupa, não precisava nem escovar o dente, a mãe escovava o dente. Não precisava trabalhar, não precisava levantar cedo, porque estudava no período da tarde. Não precisava assumir as responsabilidades da vida adulta. Então o Peter Pan, o problema dele é que ele tem medo de amadurecer. Então ele ficou paralisado lá na Terra do Nunca, sendo criança para sempre. Gente, isso é só na Terra do Nunca. Isso não é o mundo real. No mundo real, nós temos que amadurecer, nós temos que assumir responsabilidades. Lavar roupa, passar pano na casa, varrer, guardar as coisas no lugar, guardar roupa no guarda-roupa, na gaveta, lavar, higiene pessoal, administração de finanças, trabalho, serviço, relacionamentos com pessoas duradouros, profundos. Assumir responsabilidades. Então, quanto mais eu assumo responsabilidade, mais eu amadureço. Então, o que eu tenho que fazer para amadurecer? Assumir responsabilidades. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir crescendo nesse processo de assumir responsabilidades. Então, olha só qual que é a escadinha, é essa daqui, ó. Então, primeiro eu assumo responsabilidade por mim mesmo. Então, eu cuido da minha vida. Eu cuido da minha higiene pessoal, eu cuido das minhas finanças, eu cuido dos meus compromissos, dos meus horários, da onde eu moro, das minhas roupas, eu cuido de mim. Aí chega um momento que eu cresci tanto nessa responsabilidade que eu cuido, eu dou conta de mim. De mim eu dou conta. Agora eu caso, porque agora eu vou assumir a responsabilidade por uma família. Aí eu vou cuidar de mim e da minha família. Aí eu tenho que... A administração de finanças é outra. As demandas da casa são outra. A administração do tempo muda. Os compromissos mudam. As prioridades mudam. Aí eu cresci tanto em responsabilidade que eu cuido de mim e cuido da minha família. Minhas costas estão ficando largas. Eu estou amadurecendo, eu dou conta de mim e dou conta da minha família. Aí agora eu vou ter filhos. Para eu assumir mais responsabilidade agora pela vida dos meus filhos. Aí muda a vida de novo. Aí eu dou conta de mim, da minha esposa e dos meus filhos. Eu vou fazer discípulos. Eu vou assumir responsabilidade pela vida de outras pessoas. Então é um caminho de assumir responsabilidade. O problema é, eu não assumo a responsabilidade de cuidar da minha vida, eu não dou conta nem da minha vida e quero casar. E quero ter filho. E quero fazer discípulo. Aí é disfuncional. Primeiro eu preciso cuidar, eu preciso dar conta de mim. Então é um caminho de crescer em responsabilidade. Para que seja um crescimento sustentável, natural. O caminho natural de crescimento de um discípulo de Jesus é esse. Amém, meus irmãos? Assumir responsabilidades. Então, o caminho do reino de Deus é um caminho de crescimento e maturidade. Vamos lá voltar para o nosso material. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Foi. Maravilha. Olha só. O caminho do reino de Deus
é uma disciplina. Por exemplo, a Bíblia fala aqui, ó, corramos com perseverança essa carreira que nos está proposta. Para a gente ser perseverante, nós não precisamos de motivação, nós precisamos de disciplina. Tem um texto de Tito, capítulo 2, versículo 12, que fala que a graça de Deus está nos educando a uma nova vida. Essa palavra educar significa treinamento infantil. Opa, vamos entender isso para a gente encerrar. Olha só, gente. Essa palavra educar significa treinamento infantil. Então, nós precisamos de disciplina. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Ou tá cortando? Tá? Tá claro aqui. Tá bem, o áudio tá tranquilo. Ah, então tá bom. Eu pensei que tinha cortado aqui. Então, gente, olha só. O caminho do reino de Deus é uma disciplina. Então, nós não precisamos de mais motivação, nós precisamos de mais disciplina. Precisamos ser disciplinados para cumprir os nossos deveres. Por quê? Porque o caminho do reino de Deus é uma disciplina, ou seja, o caminho ele vai nos reeducar para que a gente tenha a disciplina de cumprir com os nossos deveres. Tá? Então o caminho é um caminho de disciplina. Amém, meus irmãos?